agora coloquei em gravação. Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, muito bem-vindo. E bem-vindo também a quem estiver ouvindo as gravações. E nós estamos, então, hoje para fazer uma continuação. Nós já estamos estudando no Mundo Sem Culpa, que é o capítulo 13, e nós vimos na última semana as duas emoções, medo e amor, e vimos também, antes disso, a função do tempo, onde Jesus nos explicou bastante sobre passado, presente e futuro, onde o ego, ele coloca uma continuidade entre passado e futuro. O presente dele, do ego, é só um trampolim para repetir no futuro o passado, e com isso ele se auto-perpetua. Já o Espírito Santo, o único tempo que ele conhece é o agora, é o presente. E o presente é sempre agora. A cada instante que eu repito que é agora, é agora. Então, dessa forma, o Espírito Santo, ele desvincula o passado, o futuro do passado, e ele vincula o futuro ao presente. O presente é uma continuação, o futuro é uma continuação do presente. E hoje, esse capítulo em especial, ele vai nos trazer esse tema de encontrar o presente. Então, como chegar nesse momento presente? Porque esse presente, esse agora, que o curso descreve, que o Espírito Santo conhece, que o nosso ser real conhece, mas que nós que pensamos que somos essa imagem projetada aqui dentro de um sonho, esse personagem dentro de um sonho não conhece esse presente. E por isso que Jesus nos traz essa aula de hoje de como encontrar o presente, encontrar o agora. E para nós começarmos, então, essa leitura comentada sobre esse tema, vou ajustar aqui, eu vou pedir para a gente fazer a nossa entrega ao Espírito Santo, que é esse nosso momento de aquietamento mental, que a gente consegue facilmente, sendo auxiliado por uma respiração mais pausada, mais profunda, mais demorada. Com isso também nós aquietamos nossos barulhos frenéticos mentais. E desta forma, conseguimos colocar o melhor da nossa capacidade de aprender e de apreender as informações que o Espírito Santo nos dá, nós colocamos a nossa melhor capacidade à disposição dele nessa hora. Que o Espírito Santo seja o nosso guia e o nosso professor e oriente nossos pensamentos para que venhamos a aprender aquilo que ele tem a nos ensinar através desse texto. Então, através dessa nossa decisão, de termos decidido que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa hora, nós estamos prontos, através dessa decisão, para iniciarmos esse nosso texto. Estou falando aqui do capítulo 13, da seção 6, Encontrar o Presente, na página 265. E nós começamos aqui no primeiro parágrafo, onde Jesus nos diz que perceber verdadeiramente é estar ciente de toda a realidade através da consciência da tua própria realidade. Então, a nossa realidade, ela é una com o todo. Então, no momento que nós percebermos verdadeiramente como de fato é, nós vamos ver o todo através da nossa realidade, porque o que é real para nós é para todos.
Então, dessa forma, embora nós ainda estejamos limitados pela percepção, mas essa percepção, ela não vai contradizer a nada mais do que é real. Ela será tão verdadeira como todo o restante que ela não está percebendo. Mas, para tanto, não podem surgir ilusões visíveis aos teus olhos, pois a realidade não deixa espaço para erro nenhum. Então, para nós percebermos verdadeiramente e, através da nossa percepção, saber o que é verdade, nós não podemos nos apegar a ilusões. Como ele diz aqui, não podemos ter ilusões visíveis aos olhos. Isso não significa que não podemos ver literalmente o mundo dual, o mundo físico, mas nós não podemos acreditar na nossa mente, nos nossos pensamentos, que isso seja a realidade. Nós ainda vamos ver o mundo físico, o mundo dos corpos, mas na nossa mente, no nosso pensamento, saber que o que estamos vendo é uma imagem projetada e que o conteúdo por detrás dessa mensagem, dessa imagem projetada é que é a realidade. E o conteúdo, ele é o conteúdo que é uno, o conteúdo real que vem do Espírito Santo. Então, o conteúdo por detrás de tudo que nós vemos aqui no mundo ainda é o poder do Filho de Deus, ainda é o próprio Deus, esse conteúdo real que está oculto através dessas imagens. Então, se nós queremos perceber verdadeiramente, nós temos que ir direto a esse conteúdo que é nos pensamentos, não aquilo que os olhos enxergam, mas aquilo que a gente sabe que dá a substância por detrás daquilo que os olhos enxergam. Então, o mundo da forma é uma projeção, mas o conteúdo real dela, e só existem dois conteúdos, um vem do amor, o outro vem do medo, então o amor que é real, então ver esse amor, e ver ele com a nossa percepção naquilo que nós enxergamos, nós saberemos que também o amor está naquilo que a nossa percepção não alcança. Isso significa que percebes um irmão somente como o vês agora. E nós vimos há 2 aulas atrás, sobre o tempo, que o agora, ele é uma percepção do Espírito Santo. O ego, ele nunca vê agora. O ego sempre vê o nosso irmão através do passado. Ele faz uma imagem, mesmo a imagem dos olhos, até os cientistas provam que a imagem dos olhos, até ela chegar entre os olhos, o que os olhos enxergam no nosso cérebro, e isso ser lá trabalhado a ponto de nós sabermos o que estamos enxergando, já não é mais no agora, já passou um intervalo de tempo até o cérebro processar a imagem que os olhos enxergam, porque os olhos não enxergam, eles enviam a imagem na qual eles foram feitos para captar, e no cérebro nós processamos isso. Então, isso não é o agora, isso é um passado. Mas aqui, como o texto está nos dizendo, que nós só podemos perceber verdadeiramente o nosso irmão se eu o enxergo como eu vejo agora, ou seja, como o Espírito Santo vê, o conteúdo que o Espírito Santo vê através da forma física, que é a realidade do irmão. A Goianita levantou a mão? Ô, Ing, o agora não deixa de ser a eternidade, né? Sim. Porque agora é um agora contínuo, né? Exato, ele é eterno, ele não teve começo e não tem fim. O agora, embora que nós aqui, no sonho, nós temos reflexo da eternidade. O agora que o Espírito Santo nos mostra, porque como nós vimos aqui, o agora que nós percebemos, ele ainda está dentro da nossa percepção. Quando ele for transformado em consciência total, em conhecimento, aí é a volta à consciência ao céu. Obrigada, viu?
Então, trazendo aqui que nós só podemos ver verdadeiramente o nosso irmão quando nós olhamos no agora. E no agora, o que, que o Espírito Santo vê no irmão? O Cristo, o Espírito, o Filho de Deus, o próprio Deus estendido, o seu amor estendido. E não uma forma física que é uma cerca que o ego colocou num poder que o Filho de Deus deu a ele. Então, para ver realmente, de fato, o irmão, precisamos estar no agora. O passado do teu irmão não tem realidade no presente, portanto, não podes vê-lo. O Espírito Santo não vê o passado do irmão, porque o passado, ele já foi, ele não existe, e o Espírito Santo só vê o que existe. Quem se apega ao passado para repeti-lo no presente e assim fazer com que o futuro continue sendo uma continuação do passado é o ego. Ele se utiliza dessa artimanha. Já o Espírito Santo, ele não consegue ver o passado. E justamente porque o passado não é real, ele já foi, ele não está aqui. O que está aqui é o agora. E o que é agora de todos os irmãos é a mesma essência que faz com que eles tenham vida. É o amor de Deus, é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, isso é real. E só isso que o Espírito Santo consegue mostrar. As tuas reações passadas a ele, ao irmão, também não estão presentes. Elas também ficaram no passado, elas não estão agora, nesse momento, as nossas próprias reações. Se é a elas que reages, vês apenas uma imagem que fizeste e aprecias no lugar dele. Então, se eu hoje ainda reajo a uma lembrança de uma memória passada na qual eu reagi a um irmão, na verdade, eu estou optando de, ao invés de ver o irmão no agora, no que ele realmente é, como criação de Deus, eu estou optando por ver apenas uma imagem que eu mesma fiz, que a mente unificada fez essa imagem e projetou para o mundo. Então, eu tenho a escolha de ver a realidade de Deus no irmão ou ver a imagem projetada. E se eu reajo a qualquer lembrança, é porque eu tornei essa lembrança, eu trouxe ela para o presente. Então, o meu presente é uma repetição do passado. Porque o presente do Espírito Santo, o presente de Deus, ele é constante e ele é agora. E nisso que o Espírito Santo vê, que é o espírito e não a forma física, o conteúdo nunca pecou. Dentro da forma física, claro que é possível projetar ações erradas, como de fato o mundo está cheio de ações erradas. Não estou negando isso, não estou dizendo que uma pessoa identificada com o corpo, por exemplo, não vai ser um assassino e matar outro corpo. Mas isso não é o conteúdo real dela. Isso é a imagem projetada. O corpo, que é o instrumento de comunicação dela, está agindo, amando da mente equivocada dessa forma. Mas ela, o real, o agora, ela não está fazendo isso. Ela ainda é o puro Espírito de Deus. No 1,6, no teu questionamento das ilusões, e esse capítulo aqui questiona muito nossas ilusões, pergunta a ti mesmo se é verdadeiramente são, se é saudável, perceber o que foi como sendo agora. Então, se nós questionamos tudo, será que é saudável nós pegarmos alguma coisa que já foi, está lá no passado, e dizer que isso está acontecendo agora? Faz sentido isso? Para uma mente sã, isso não faz sentido. Só para uma mente doentia que quer repetir o passado é que isso faz sentido. Se te lembras do passado quando olhas para o teu irmão, serás incapaz de perceber a realidade que é agora. Então, nós temos aqui dois quadros. Ou a gente vê o agora, com a mente totalmente aberta, que o Espírito Santo nos mostra a santidade do nosso irmão, ou nós estamos no ego e vemos o passado do irmão, e com isso nós não liberamos o irmão do seu passado, e muito menos liberamos a nós mesmos.
e continuamos sofrendo, dando razão ao ego. Temos esses dois quadros à nossa disposição para escolhermos. É isso que Jesus está nos mostrando. Escolhe qual quadro você quer. Num você vê a santidade do teu irmão e nisso tu mesmo é liberada. Jesus nos diz isso. E no outro quadro, se torna verdadeiro o fato do irmão ter errado, e nessa prisão que você mantém ele, você mesmo se mantém preso. Então, estes são os dois quadros disponíveis para a nossa escolha. A Ana levantou a mão. Vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo. Eu há algum tempo penso que um dia eu ia dar o meu testemunho em relação a isso, mas eu sempre aguardava que chegasse o momento certo dentro do que a gente está estudando, né? E nunca imaginei qual seria o momento. Eu não sabia qual seria o assunto que seria, que encaixaria nesse meu testemunho. E agora esse é totalmente dentro disso que aconteceu comigo. Há 5 anos eu estava separada do meu marido. Por questões assim de que eu me senti muito traída, porque no momento de sofrimento que eu mais precisei dele, ele virou as costas para mim e me deixou sozinha, que foi quando o meu pai estava muito doente. Tanto que a gente se separou em março de 2016 e em maio meu pai veio a falecer. Então, isso para mim era a maior traição do mundo. Eu chegava a dizer até para as minhas amigas que se eu tivesse sido traída com uma outra mulher, quem sabe eu teria perdoado, sabe? Mas eu sempre tive muito medo de perder os meus pais e ficar sozinha. Então, era isso que ficava na minha mente. Tinha medo de o dia que perdesse algum dos meus pais, eu estivesse só. E foi justamente isso que aconteceu. Esse meu medo foi o que aconteceu. E aí, como a gente tem uma filha em comum, a gente passou a procurar viver em paz por causa da filha, né? E aí, eu, como sou terapeuta, eu fazia os processos comigo mesma e ao longo desse tempo eu fui conseguindo ter a percepção intelectual de que ele não tinha condições de segurar aquele peso junto comigo. Era algo que era uma experiência minha e não dele, né? E eu tinha intelectualmente esse perdão. Tanto que a gente às vezes até saía para jantar junto, para levar a nossa filha para jantar. Então a gente era amigo, né? Mas equivocadamente eu achava que tinha perdoado. E aconteceu que da noite para o dia mesmo, então quer dizer, Jesus está sempre dizendo isso para a gente, que na verdade a gente não precisa de tempo, a gente só precisa da disponibilidade, né, da vontade. Do dia para a noite, eu não sei explicar, porque é a experiência, vocês sabem, como estudantes vocês sabem, que muitas coisas a gente não consegue explicar porque ele é a experiência. Mas simplesmente o nosso passado se apagou para mim. Eu não tinha mais aquela coisa de pensar assim, ele vai fazer de novo. Porque ele continua sendo a mesma pessoa que ele era lá atrás, no passado. E eu não via mais ele como no passado. Era como se a gente não tivesse tido passado. E isso eu não sei explicar, porque isso é na experiência. Tanto que, depois de 5 anos, a gente se reconciliou. Porque nunca eu tinha encontrado outra pessoa, ele também não. E a gente se reconciliou. E aí até a minha filha falou assim, na verdade, vocês nunca tiveram separados, só estavam separados de corpo, mas de mente vocês continuavam juntos, né? E hoje, nosso relacionamento é assim, todo dia um novo dia. Eu não fico mais olhando para o passado
pensando que o passado vai se repetir no agora. Mas foi a vontade de querer perdoar verdadeiramente. Que antes do 100, eu não conseguia. O perdão estava só no intelectual. Eu entendo ele não tinha força para enfrentar aquilo comigo, pela história dele, papapá. Mas era só no racional. Quando a gente vinha falar em tudo que tinha acontecido com a gente, eu chorava e ficava muito mal. Então, quer dizer, não tinha acontecido o perdão verdadeiro ali. E na verdade, é muito incrível. Até uma amiga perguntou, como que tu conseguiu isso? De simplesmente apagar um passado. E não fui eu. Foi o Espírito Santo que fez isso, porque como que tu consegue olhar para uma pessoa e esquecer um passado? Eu não sei, mas eu acho que foi a minha disponibilidade de querer realmente perdoar, como se realmente ele não fez nada, ou ele fez realmente o que eu tinha pedido que ele fizesse, porque a vida toda eu tinha medo que acontecesse justamente isso, né? E foram 5 anos, assim, de bastante dor, assim. E aí, simplesmente, do dia para a noite, aconteceu esse milagre na minha mente. É só isso que eu digo, foi um milagre na minha mente, e não só na minha, na dele. Porque nós dois chegamos no mesmo momento com a disponibilidade de querer reatar o nosso casamento e continuar da onde tudo tinha parado, como se fosse se conhecendo de novo. Então, era isso meu testemunho. Eu espero que venha uma luz para alguém de vocês, assim, do que é realmente deixar o passado para trás e viver o hoje, viver o agora, que é a única coisa que a gente tem mesmo, né? Obrigada, gente. Obrigada por esse testemunho, Ana, e realmente você captou bem que você não fez nada, mas a disponibilidade de entregar a tua mente ao Espírito Santo, o trabalho do desfazer é com o Espírito Santo, não é função nossa. E Jesus nos diz, teste-me, entregue o teu pensamento a mim e os testemunhos te convencerão que isso funciona. E funciona mais do que qualquer outra coisa do mundo. E você vivenciou isso, e por isso que na tua experiência tu não tem dúvidas do resultado de agora. E assim, eu não quero ficar batendo na tecla de que se perdoar vai mudar alguma coisa na forma. Eu não tinha expectativa de mudar nada na forma, entende? Eu não tinha expectativa, eu quero perdoar porque eu quero voltar. Não, eu não foi comigo essa história. Entregar e confiar, né? Entregar. O Espírito Santo sabe o melhor, e o melhor para vocês é isso. E outra coisa interessante que você disse também, apagar o passado não quer dizer que você não tenha lembrança quando pensa do que aconteceu, mas você não julga mais. Então, apagar o passado é não julgar o passado, porque dentro da nossa experiência física, aqui, enquanto sala de aula, é claro que nós ainda temos que lembrar do passado, senão sequer poderíamos funcionar como pessoas aqui, não poderíamos ter um trabalho, não poderíamos ter uma família se não tivéssemos lembrança. Então, não é apagar a lembrança no sentido literal de ficar sem memória, ficar uma pessoa que simplesmente não lembra nada. Mas apagar o passado, está falando aqui de apagar os efeitos nocivos sobre a nossa paz, apagar o julgamento do passado. Os fatos a gente recorda, mas eles já não, eles são apenas fatos, são apenas história, apenas isso, não há mais julgamento. O Márcio também levantou a mão? Ing, isso que a Ana acabou de compartilhar com a gente é um milagre, né, que a gente é convidado a experienciar na forma, que é a reversão de um pensamento equivocado de ataque ao irmão a correção, né, a entender que não tem pecado, que não existe o erro.
Só que já faz um tempo que eu tenho ressignificado aqui na minha prática essa explicação do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, né? Porque antes, quando eu falava assim, eu vou entregar para o Espírito Santo, parecia que eu estava entregando para uma terceira parte minha, uma segunda, né? Porque assim, é o Márcio, o ego e o Espírito Santo. E parecia que eu estava entregando para uma terceira parte minha, que ela ia lá e ia fazer algum tipo de milagre, assim, uma coisa mística, né? E aí o que eu entendi? Que esse símbolo, ele é muito importante para a gente, porque a gente ainda faz um curso em milagres pensando que o Márcio existe, né? Então, como o Márcio existe, eu preciso desse símbolo do Espírito Santo para que eu entenda que alguma coisa está sendo corrigida em algum lugar, que é na mente, né? Mas de um tempo para cá, eu tenho experienciado diferente, assim. O Espírito Santo, ele é quem eu sou em integridade com Deus, ele é eu mesmo, né? A partir do momento que eu reconheço que eu sou o Cristo, e eu passo a olhar do Cristo para o Márcio, né? O Cristo usa o Márcio como ferramenta para falar, ó, você ainda está escolhendo errado aqui, ó. Você ainda está usando essa ferramenta para escolher pela ilusão, para escolher pelo equívoco. Parece que ficou mais fácil para mim, porque sou eu mesmo quem estou fazendo, porque o Espírito Santo sou eu, unido a Deus em integridade. Essa parte, quando eu falo eu, não é o Márcio, né? É o Cristo. É o ser. É o O ser. ser. Quando eu falo eu, não estou falando do Márcio, eu estou falando eu, o ser. Então, eu decidindo pelos meus pensamentos reais. Então, essa entrega aqui para mim, para o Espírito Santo, é assim, ó, eu estou entregando os pensamentos de Márcio, que são equivocados, para que a parte corrigida da minha mente me fortaleça e me diga quem verdadeiramente eu sou nessa cena. Então, o Espírito Santo, eu acho que ele é um símbolo muito importante, assim, importantíssimo mesmo, enquanto a gente está nesse entendimento de estar aqui no mundo, né? Eu tô, né? Igual você fala, se a gente acha que não tá, corta o braço para ver se não dói. Mas eu sinto, Ana, que na verdade foi você mesma quem fez isso. A parte corrigida da sua mente, a mente do Cristo, que olha para esse ser que você chama de marido e vê nele os pensamentos atrás daquele conjunto de crenças que você julgava, né, que fez algo para você, você provavelmente decidiu ver o Cristo nele e automaticamente tudo se fundiu ali. Por isso que você não consegue mais ver o passado, porque realmente na mente do Cristo não existe passado, né? Porque você é o Espírito Santo e ele também, porque é uma mente só, é um Espírito Santo só para todos nós, assim como é um ego só, né? Então eu tenho trazido muito esse entendimento para mim, que é o Cristo usando o Márcio como ferramenta, e não o Márcio querendo alcançar o Cristo, né? É o Cristo usando o Márcio para verificar que ainda acredita na ilusão. Então, olha, Márcio, olha você tomando decisões ali pelo Márcio, olha você escolhendo o equívoco, você ainda acha que você é o Márcio. Dá um passo atrás aqui, vamos acessar seus pensamentos corrigidos. E aí é nesse lugar que eu sinto que eu não sei para que serve. E aí Jesus vem, né, e o Espírito Santo, que é essa parte corrigida da mente, completa o caminho, que é o que o livro está ali. Então eu tenho usado, né, e isso que você trouxe me fez lembrar muito essa prática que eu tenho feito, sabe? Então, quero te agradecer bastante. E esse teu lugar, Márcio, que no Alckmin chama de tomador de decisões. Obrigado, Ing. O termo que ele usa. O tomador de decisões que decide ir ao Cristo do que ao ego Márcio, ou, né, ao ego Ana, Ing. Então, nós temos essa capacidade de escolha. E você estava falando justamente desse ser tomador de decisão, desse que pode escolher, porque ele ainda não ele não acredita ainda totalmente no Cristo, sim, porque ele se identifica num corpo, mas também já sabe que o corpo é uma ilusão, uma projeção da mente, então ele está ali no meio, então é o tomador de decisões. Obrigado, Ing. Certo. Maria Emília também levantou a mão. Pois é, só para complementar aqui, que o Márcio acabou de me trazer a resposta da pergunta, eu anotei aqui no papel a pergunta, como corrigir a mente equivocada? Aí o Márcio me trouxe a resposta agora. Foi, instantâneo, estamos no momento santo aqui, todas as respostas vindo. Que bom que está respondido. Mas continuando aqui no 2, para a gente continuar aqui vendo, então, sobre o presente, Jesus, como ele conhece nossos pensamentos, ele pode, com toda a autoridade, dizer isso. Consideras natural
usar a tua experiência passada como ponto de referência, a partir do qual julgar o presente. Nós sempre julgamos o nosso irmão baseado na nossa memória. No entanto, isso não é natural porque é delusório. O passado não existe mais, então eu estou me baseando numa coisa ilusória. Quando tiveres aprendido a olhar para todas as pessoas sem fazer absolutamente nenhuma referência ao passado, ou ao delas, ou ao teu, conforme o percebias, serás capaz de aprender com o que vês agora. Então, quando nós aprendemos a deixar totalmente o passado para trás, é aí que nós vamos aprender com o agora. E com o agora é a nossa mente certa, ou a nossa mente crística, ou aquela parte da nossa mente identificada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, para ver com o Espírito Santo, eu tenho que me decidir não ver através do passado. O que não significa, como eu falei há pouco, que eu não deva ter, que eu devo apagar as lembranças das coisas físicas, mas o julgamento do passado. Apenas eu sei das coisas passadas, mas eu reajo no agora a elas. A Isabela levantou a mão. Eu ia te perguntar isso agora, se o agora poderia ter pelo menos um milésimo de segundo, né? Algum tempo dentro do agora. Mas o agora não seria o tempo, seria só a ausência do julgamento, né? Seria isso? O agora, ele é fora do tempo, ele é entre o passado e o futuro. O passado já foi, o futuro não aconteceu. Mas esse agora, só na mente certa, só no Espírito Santo que nós podemos ter uma compreensão desse agora. A parte egóica, a parte do ego não compreende esse agora, porque a parte do ego, ele ainda considera o agora uma imagem do passado. Então, agora seria tipo um ponto neutro, onde não tem nenhum julgamento? Sim, e não existe tempo, não existe julgamento. Entendi. Tá bom, obrigada. Continuando aqui, pois o passado não pode fazer nenhuma sombra para obscurecer o presente, a não ser que tu tenhas medo da luz. Então, essa que é uma questão que Jesus quer que a gente se dê por conta. Por que nós amamos trazer o passado para o presente? Porque ela nos esconde da luz de Deus. Serve para nós nos mantermos afastados de Deus, que foi a primeira ideia pela qual nós optamos pelo sistema do ego, que nós optamos por vir nesse mundo físico, optamos por fazer parte da projeção, ao invés de voltar o pensamento ao Espírito Santo e retornar em consciência a Deus, nós optamos na nossa consciência continuar fugindo. E então, nesse caso, o passado ele ganha um poder de obscurecer o presente, mas porque nós lhe damos esse poder. Ele, por si mesmo, o passado não tem poder nenhum de nos afetar e de afetar o agora, de afetar o presente, a não ser que eu não queira o presente, que eu não queira o agora. Se eu não quero ver o meu irmão na santidade que ele é, e eu prefiro estar certa pelo ego e dizer que ele é um objeto a ser odiado, então eu vou trazer o passado para o presente e vou continuar odiando ele. Então é isso que Jesus quer que a gente se dê por conta. O passado em si, ele não nos afeta, a não ser que nós queremos que ele esteja ali, que nós queremos que ele venha, porque eu ainda quero odiar meu irmão. Por quê? Porque eu tenho medo de Deus, medo da luz, medo da santidade. É isso que está por detrás de nós amar, odiar o nosso irmão. Porque daí, odiando o nosso irmão, nós continuamos escondidos de Deus, escondidos da luz. Então, essa motivação que está por detrás. E é só nesse caso, aqui no 2.5, é que escolherias trazer a escuridão contigo
e mantendo-a em tua mente, vê-la como uma nuvem escura que envolve os teus irmãos e esconde a sua realidade da tua vista. Então, só no caso de nós ainda querermos estar separados do reino de Deus e querermos estar aqui nesse mundo projetado, né, nessa consciência individual e pessoal, separada da consciência do nosso ser. Nesse caso, eu trago a escuridão do passado para o presente. E aí eu vejo com todos os julgamentos o mundo. Porque isso obscurece a minha realidade em Deus. Essa escuridão está em ti. Então, essa que nós trouxemos do passado e achamos que o irmão nos fez, na verdade está na nossa mente. O Cristo, como está sendo revelado agora, não tem passado, pois ele é imutável e na sua imutabilidade está a tua liberação. O Cristo, ele é eterno, ele sempre foi e sempre será. Ele não depende do tempo, ele nem sequer foi arranhado pela história do tempo. Então, o Cristo, ele está sendo revelado, ele nos é revelado no agora, no presente. Ou eu escolho ver o Cristo, ou eu estou no outro sistema, aquele que me mostra um passado e um futuro atrelado ao passado. Pois se ele é o Cristo, pois se ele é como foi criado, não há nenhuma culpa nele. Nenhuma nuvem de culpa se ergueu para obscurecê-lo, e ele está revelado em todas as pessoas que encontras, porque o vês através dele mesmo. Então, por detrás de cada pessoa que eu encontro, no agora, eu verei o Cristo, porque o Cristo é a realidade de todos. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. Então, o cristianismo atrela muito nascer de novo com o batismo, o renascimento, quando, na verdade, o nascer de novo é nascer de novo para o Cristo, para a visão de Cristo. Isso é nascer do zero, porque isso não traz nenhuma condenação do passado. Na nossa experiência, nós nascemos para o Cristo aqui enquanto sala de aula, ainda é funcional a gente estar dentro do tempo, e dentro do tempo, claro que dentro do tempo existe o passado e o futuro, mas como a gente aprendeu, o futuro já não mais será uma continuação do passado. O futuro será uma continuação do milagre do presente, do agora. Então, ele serve para corrigir a nossa mente. O futuro, ele é útil enquanto há necessidade de correção na nossa mente. Quando tudo estiver corrigido, nós não precisaremos mais de tempo. E aí estaremos prontos para o despertar, ou para o renascer final, para o eterno agora, que é a eternidade, que é o sempre. A nuvem que obscurece o Filho de Deus para ti é o passado. E se quiseres que o passado seja passado e se vá, é preciso que não o vejas agora. Se o vês agora em tuas ilusões, ele não saiu de ti, embora não esteja presente. Então, isso é a coisa mais estranha que Jesus quer que nós compreendamos, que nós nos deixamos ferir por uma coisa que não está presente. O passado não está presente. Como que ele poderia me ferir? Então, se eu quero a liberação de fato, eu preciso deixar que o passado se vá. E passado, aqui ele está falando da condenação no presente. Não posso condenar, simplesmente deixar que ele vá, porque ele não está presente mesmo. O tempo pode liberar, bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que usas. Se nós usarmos a interpretação do ego, o tempo vai condenar. Se vamos usar a interpretação do Espírito Santo, o tempo vai liberar. Passado, presente e futuro não são contínuos, a não ser que tu lhes imponhas continuidade. E é o que o ego faz o tempo todo.
ele usa o presente só como um trampolim entre passado e futuro. Então, o ego dá continuação. O Espírito Santo, ele sabe que o tempo não é contínuo. Podes percebê-los como contínuos e fazer com que sejam assim para ti. Mas não te enganes para depois acreditar que é assim. Então, o fato de nós pensar que o tempo é contínuo não torna o tempo contínuo. Apenas na nossa experiência parecerá assim. Mas o fato de na nossa experiência parecer assim, não significa que nós alteramos o que é eterno, que nós conseguimos alterar e dar a realidade ao tempo que o ego mostra. Pois acreditar que a realidade é aquilo que queres que ela seja, de acordo com o uso que fazes dela, é delusório. Então, só porque nós pensamos através do sistema de pensamento do ego, isso não significa que nós mudamos a realidade de Deus e a realidade da verdade. Então, só porque nossa experiência nos mostra algo diferente, não significa que nós estamos na verdade. Tu queres destruir a continuidade do tempo, fragmentando-o em passado, presente e futuro para os teus próprios propósitos. Queres antecipar o futuro com base na tua experiência passada e planejá-lo de acordo com isso. Entretanto, fazendo assim, estás alinhando passado e futuro e não estás permitindo o milagre que poderia intervir entre eles, liberando-te para nascer de novo. Então, olhem, Jesus nos diz, olhem bem o custo que é nós alinharmos o futuro ao passado. Porque nisso nós estamos impedindo que o milagre intervenha. O passado, de fato, no passado, ele já foi, mas ele aconteceu. Mas agora, no presente, nós podemos invocar o milagre no lugar dele. E o futuro não precisa mais ser continuação do passado. E quando a gente atrela o passado, o futuro ao passado, nós impedimos ao Espírito Santo de trazer um milagre que liberta o futuro do passado. Então, nós temos duas escolhas, a do ego, que vai nos aprisionar sempre e fazer o passado continuar existindo no futuro, e o Espírito Santo que traz no agora a liberação, que libera o passado, e assim o futuro se torna um constante agora. É isso que Jesus quer que nós aprendamos para sabermos, como tomadores de decisão, escolher a favor daquilo que realmente deve ser um tesouro para nós, e não uma prisão. Escolher essa liberdade. O milagre te capacita a ver o teu irmão sem passado e assim percebê-lo como tendo nascido agora, como tendo nascido de novo. Os erros do teu irmão são todos do passado, e por percebê-lo sem erros, tu o estás liberando. E, de fato, se nós pensarmos a cada um de nossos irmãos, o pior bandido que seja, se eu levar em conta apenas o instante do agora, ele não é isso no agora. No agora eu posso ver a santidade, eu posso ver o Cristo nele. O que me impedia de vir ao Cristo era sempre uma lembrança de alguma coisa que eu tinha visto no passado. Então, esse é o poder de liberação que o agora tem. Ele libera o passado no presente. E aí, o futuro, ele pode seguir a partir do presente de milagre que me mostra o Cristo. E isso, tanto a mim como ao irmão, é um nascer de novo. E falando da liberação do irmão aqui no 5.3, e como o passado do teu irmão é o teu, compartilhas dessa liberação. Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado obscureça, separando-o de ti, pois a verdade está apenas no presente, e tu a acharás se a buscares lá. A verdade do meu irmão, o Cristo que ele só pode ser visto no presente.
Porque na eternidade não existe nem futuro nem passado. Então, o Cristo não está nem no futuro nem no passado. Ele está no presente. Tu a tens procurado, a verdade. Tu a tens procurado onde ela não está e, portanto, não a achaste. Aprende, então, a buscá-la onde ela está e despontará em olhos que veem. O teu passado foi feito na raiva, e se o usares para atacar o presente, não verás a liberdade que o presente contém. Então, a liberdade, os milagres, eles só acontecem no presente, nunca no passado e nem no futuro. No passado, nós trazemos conosco uma experiência de raiva, e se nós não a liberarmos, nós estamos atrelando o futuro a essa raiva, para dar continuação a isso. E é disso que podemos despertar com olhos que veem, com olhos que escolhem ver o Cristo no lugar disso. O julgamento e a condenação ficaram para trás, né, no agora, e a não ser que os tragas contigo, verás que estás livre deles. Então, no agora, se nós não os trouxermos, nós estamos livres deles. A menos que nós escolher trazer na nossa memória o julgamento e a condenação. Mas se nós escolhermos ver só no agora, nós ficaremos totalmente livres do passado. Olha com amor para o presente, pois ele guarda as únicas coisas que são verdadeiras para sempre. Toda cura está dentro dele, porque a sua continuidade é real. Ele se estende a todos os aspectos da filiação e ao mesmo tempo os capacita a alcançarem uns aos outros. Então, no agora, nós alcançamos o Cristo de todos, porque o Cristo, ele compartilha do mesmo Espírito de Deus, do mesmo Filho de Deus. O presente é antes do tempo ser e será quando o tempo não mais for. Então, o presente, ele sempre existiu, ele vem da eternidade. Então, antes do sonho de separação, antes da projeção, antes do Big Bang, antes da história do tempo de passado, presente e futuro, o constante agora da eternidade, ele sempre existiu. Nele estão todas as coisas que são eternas e elas são uma só, porque elas estão em unicidade constante. A sua continuidade é sem tempo e a sua comunicação não se quebra, pois não estão separadas pelo passado. Só o passado pode separar e ele não está em lugar nenhum. O passado é só uma vã imaginação, um sonho mau, um pesadelo que sobreveio na imaginação do Filho Santo de Deus, que está sonhando nesse instante agora, com um sonho de passado, com esse sonho. O presente te oferece os teus irmãos na luz, que te uniria a eles e te libertaria do passado. Então, o presente oferece o Cristo do irmão. E o Cristo, ver o Cristo no irmão, isso faz com que a gente esqueça todo o passado ruim que o ego tinha mostrado no nosso irmão, o falso testemunho do ego. Irias tu, então, manter o passado contra ele? Então, se eu olhar o meu irmão para o presente, o meu irmão me libera através do Cristo que ele é, eu a escolheria ainda assim ver o passado no meu irmão? Ou será que eu quero ver o presente para ser liberada? É isso que essa escolha nós temos de fato à nossa disposição, e é essa escolha que nós devemos fazer. Pois se nós manter o passado contra o irmão, se o fizeres, estás escolhendo permanecer na escuridão que não existe e recusando-te a aceitar a luz que é oferecida. A escuridão é uma imaginação, mas se eu não aceitar o presente, eu estou escolhendo continuar vivendo nessa imaginação doentia. Isso é doença. Pois a luz da visão perfeita é dada livremente, assim como é livremente recebida, e só pode ser aceita sem limites. Ou o presente
é presente total, ou não existe uma aceitação parcial do presente. Não existe uma aceitação, não existe como estar parcialmente no agora. Ou estou no agora do Espírito Santo, onde todos são inocentes e todos fazem parte do Cristo, ou eu estou no ego. Não existe parcialmente ego e parcialmente em Deus. É um ou outro. Eu posso até na minha consciência oscilar entre uma consciência e outra, mas nunca estar ciente de ambos ao mesmo tempo. Nessa única dimensão do tempo, que é o agora, imóvel e imutável, e onde não há sinal do que foste, olhas para o Cristo e chamas as suas testemunhas para brilhar sobre ti, porque as invocaste. E elas não negarão a verdade em ti, porque a procuraste nelas e lá a achaste. O Cristo do irmão vai responder sempre no agora. Porque o ego pode rapidamente dizer, tá bom, eu quero ver o Cristo no meu irmão, mas como ele ainda está enganado, ele vai me atacar. Isso ainda não é ver o Cristo no irmão. Porque nós sempre nos correspondemos com aquilo que vemos. Se eu vejo ainda o meu irmão no ego, é porque eu não mudei a minha mente ainda. Então, no momento que eu mudo a minha mente e eu vejo o Cristo no meu irmão, é o Cristo no irmão que responderá a mim. O irmão pode nem sequer estar ciente disso, ele pode não se aperceber, mas nós reconheceremos. E nisso, todos os nossos acordos secretos de dor, que nós tanto falamos e que a gente projetou para esse mundo, são liberados através dessa visão de Cristo. É aí que nós liberamos a nós e ao nosso irmão de seguir aquilo que, dentro de uma mente insana, enlouquecida pela culpa, nós projetamos para o irmão. A Ana levantou a mão. Como eu estava dizendo que eu não sabia explicar o que tinha acontecido, né? Eu só, porque foi experienciado, então eu não sabia explicar, mas e parece que a nossa missão aqui é nos curar a partir de ver Cristo no irmão. Eu vejo que essa parte, para quem está querendo praticar o perdão verdadeiro com algum irmão, o qual ainda carrega mágoa, né? Eu acho que essa parte do texto ajuda muito, porque agora eu estou tendo explicação, assim, vamos dizer, um símbolo de explicação do que aconteceu nesse meu caso aqui, né? E incrível como bate tudo, porque a minha lição de hoje é a lição 357, que fala mais ou menos que a gente só vai conseguir a salvação o dia que a gente enxergar o Cristo no irmão primeiro, e não na gente primeiro. Primeiro no irmão. Se eu enxergar o Cristo no irmão, eu vou enxergar o Cristo em mim. E essa lição 357 está fechando totalmente com a aula de hoje. Exato, porque é no irmão que nós jogamos fora a outra parte do Cristo nossa. Nós damos para ele a consciência dele, a vida é dele. Então, por isso que nós temos que buscar a reconciliação da visão do irmão, do Cristo no irmão. E ao vê-lo no irmão, automaticamente saberemos que está em nós. E ao vê-lo no irmão e em nós, saberemos de novo do Pai, saberemos de novo a Deus. Por isso que o nosso Salvador é o irmão, e a maneira de chegar a Deus é através do irmão. Mas, obrigada. Continuando aqui no 8, agora é o tempo da salvação, porque agora é a liberação do tempo. Então, essa dimensão do tempo do agora, a salvação nunca está no futuro, nem esteve no passado. A salvação sempre vem no agora. Talvez nós ainda não estamos prontos para aceitar esse agora, ainda estamos apegados ao tempo. Mas quando ela então chegar, ainda será no agora. Alcança
a liberação do tempo. Alcança todos os teus irmãos e toca-os com o toque de Cristo. Ou seja, veja eles no agora. Isso é dar um toque de Cristo. Na união intemporal com eles está a tua continuidade ininterrupta, porque é totalmente compartilhada. Então, na união intemporal. Então, ver agora no irmão é nisso que está a nossa continuação eterna como ser, como Cristo que nós também somos. O Filho de Deus sem culpa é apenas luz. Ou seja, ele é a própria extensão do Espírito de Deus. Não há escuridão nele em parte alguma, pois ele é íntegro. Chama todos os teus irmãos para testemunhar a sua integridade, assim como eu estou te chamando para unir-te a mim. Cada voz tem uma parte na canção da redenção, o hino de contentamento e ação de graças pela luz ao Criador da luz. Então, cada irmão, cada ser vivo faz parte do Cristo, faz parte da canção de redenção, faz parte do nosso único ser que fala em contentamento ao Pai. E a luz santa que brilha a partir do Filho de Deus é a testemunha de que a sua luz é do seu Pai. Então, nessa integridade, onde todos, junto com o Pai e o Filho que é todos nós, todos os seres vivos, então, nessa unicidade, no momento do reconhecimento disso, é que há contentamento, e o Pai dá graças por isso. Deixa que a tua luz brilhe sobre os teus irmãos, em memória do teu Criador, pois irás lembrar-te dele à medida em que invocas as testemunhas da sua criação. Então, à medida que nós invocarmos ao Cristo no irmão, é do próprio Deus que nós voltaremos a nos lembrar. Aqueles a quem curas dão testemunho da tua cura, pois na sua integridade verás a tua. Então, curar o irmão é ver como ele de fato é, ver ele como um Cristo, e não como um ser separado e condenado por Deus. Então, essa visão de Cristo cura a mente do irmão e, através disso, cura a nossa própria mente. E à medida em que os seus hinos de louvor e contentamento elevam-se até o teu Criador, ele devolverá os seus agradecimentos em sua resposta clara ao teu chamado. Isto é a promessa mais linda de paz e de cura da nossa mente. À medida que nós oferecermos a visão de Cristo ao nosso irmão, vermos o Cristo no irmão, o irmão, ele ficará liberado. Nessa liberação, o Cristo nele, em contentamento, agradece a nós, ao Pai, e o Pai agradece a nós de volta por essa liberação. Então, é um contentamento sem fim, pois é impossível que o seu filho que invoque a Deus e permaneça sem resposta. O seu chamado a ti não é senão o teu chamado a ele, e nele tu és respondido pela sua paz. Isto é a volta à consciência do céu a nós. Criança de luz, não sabes que a luz está em ti. No entanto, achá-la-ás através das suas testemunhas, pois tendo-lhes dado luz, elas a devolverão. Então, nós, na nossa experiência, não sabemos que o Cristo está em nós, que a luz está em nós, mas através de nós vermos no irmão, nós receberemos esses testemunhos do Cristo de volta, e isso nos convencerá de que nós ainda estamos na luz. Cada um que vês na luz, traz a tua luz para mais perto da tua consciência. Então, cada irmão é um salvador meu, porque ele traz a minha consciência para mais perto do Cristo. O amor sempre conduz ao amor. Os doentes que pedem amor são gratos por ele e
em sua alegria, resplandecem com gratidão santa. Então, essa experiência de ver a gratidão do irmão também é uma experiência que vem na nossa mente certa quando a gente invoca os testemunhos de ver o Cristo no irmão. É isso que responderá. E isso eles oferecem a ti para que lhes deste a alegria. Então, nós damos a alegria da liberação ao irmão e ele agradece de volta. Eles são os teus guias para a alegria, pois, tendo-a recebido de ti, querem conservá-la. E nas leis de Deus, para conservar algo, eu preciso dar. Então, a alegria que o meu irmão sente quando o ser verdadeiro do irmão sente, quando eu vejo Cristo nele, essa alegria o irmão quer conservar e por isso que ele dá ela de volta a mim e a todas as pessoas. E tu os estabeleceste como guias para a paz, pois fizeste com que ela se manifestasse neles. E ao vê-la, a sua beleza te chama de volta ao lar. A Ana levantou a mão. Ing, então, assim, ó, ver se eu entendi isso. Por exemplo, como muitas vezes é difícil para a gente ver o Cristo no irmão, faz sentido eu invocar o Cristo nele? Primeiro tipo, passo, chamar o Cristo nele? o primeiro passo é não tentar sozinho. Então, una-se a Jesus. Faça pela mente certa, pelo Espírito Santo. E aí, sim, você invoca ou você sabe. Ver é pensar. Pensar que ele é o Cristo. A razão te diz que ele é o Cristo. Então, sozinho nós somos ego. E como nós estamos com a nossa mente confusa, dificilmente nós o conseguiríamos por conta própria, devido às nossas crenças equivocadas. Então, fazendo junto a Jesus, o que Jesus está vendo, então nós indo a Ele, aí é muito fácil de ver o Cristo, ou de pensar o Cristo sobre o irmão. E à medida que a gente vai fazendo isso, esse testemunho vem. Então, tentar sozinho é tentar separado. O Cristo não é sozinho. Então, para mim ver o Cristo no irmão, eu preciso de ajuda. E Jesus está aí para nos ajudar. Obrigada, Ing. Certo. Continuando aqui no 11. Há uma luz que esse mundo não pode dar. Entretanto, tu podes dá-la assim como te foi dada. Na medida em que a dás, ela resplandece, chamando-te para sair do mundo e segui-la. Então, deixar o mundo da escuridão para trás e seguir a luz da realidade do nosso ser. Pois essa luz vai te atrair como nada nesse mundo pode fazê-lo. E deixarás de lado o mundo e acharás outro. Então, deixaremos de lado esse mundo de condenação, esse mundo de julgamento e condenação, e veremos um outro mundo resplandecente em paz, em harmonia. Esse outro mundo resplandece com o amor que tu lhes tens dado. E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. Então, Jesus está falando aqui do mundo real. O mundo real, o sonho feliz, que é ainda que os nossos olhos físicos nos mostrem o mundo físico, a nossa mente perceberá só o amor, só o Cristo, só a santidade. E o que se opõe a isso é pedidos de amor aos quais responderá com amor. A luz é ilimitada no mundo real, nesse outro mundo, e se espalha através desse mundo em serena alegria. Todos aqueles que trouxeste contigo, todos aqueles a quem eu me uni no Cristo, eu vi o Cristo, são os que eu trago comigo, resplandecerão sobre ti, e tu resplandecerás sobre eles em gratidão, porque te trouxeram aqui. Então, aqui Jesus, obviamente, não está falando de um ser físico, não está falando de uma imagem projetada, está falando
do nosso ser real, aquele ser eterno que acredita que está aqui no sonho. Então, este pode sonhar com um mundo diferente. Nós sonhamos com um mundo de dor e de separação, e para experienciar essa dor e separação, nós colocamos a nossa visão dentro de um limite físico, dentro daquilo que os sentidos do corpo nos atestam. Esse mundo de luz, ele é uma visão que vem do nosso ser real, não vem da imagem projetada. E esse é muito mais verdadeiro do que a imagem projetada. E esse nós podemos acessar ao ver o Cristo no nosso irmão. Mas, continuando aqui, no 11:10, a tua luz reunir-se-á deles em um poder tão convincente que atrairá outros para que saiam das trevas à medida em que tu os olhares. Então, é o círculo da salvação, o círculo da expiação, onde um chama o outro, onde, ao ver o Cristo no irmão, essa luz é tão forte que chama outros também a saírem das trevas. E quanto mais gente, mais mentes estão de volta à luz, mais forte é a atração para a luz, mais fácil para aqueles que ainda estão na treva também se unirem à luz. Despertar em Cristo é seguir as leis do amor pelo teu livre-arbítrio. Nós temos que fazer essa escolha de optar, despertar em Cristo, e não ao invés de continuar no ego, a partir do quieto reconhecimento da verdade que elas contêm. A atração da luz tem que atrair-te voluntariamente, e essa disponibilidade tem seu significado no dar. Então, eu preciso dar essa visão ao outro, é nisso que eu a retenho. Aqueles que aceitam o amor de tua parte, vêm a ser as testemunhas voluntárias do amor que tu lhes deste, e são eles que oferecem a ti. No sono, estás sozinho, e a tua consciência se limita a ti mesmo. Então, na experiência física do mundo aqui, que é um grande sonho, nesse sonho, todos nós estamos sozinhos, e estamos limitados por uma consciência individual. E é por isso que os pesadelos vêm. É justamente porque nós estamos sozinhos e limitados que dentro do sonho temos pesadelos. E os pesadelos são de assassinato, são de dor, são de medo, são de angústia, são de ausência, são de falta, são tudo aquilo que vem do medo, que não são do amor. E eles vêm justamente porque no sonho nós estamos sozinhos e limitados. Sonhas com o isolamento porque os teus olhos estão fechados. Não é os olhos físicos, é os olhos da mente. A mente não está vendo o Cristo, ela está vendo aquilo que o ego projetou. Não vês os teus irmãos e na escuridão não podes olhar para a luz que destes a eles. Então, nós mesmos precisamos aceitar a luz. Só assim é que poderemos ver os irmãos também na luz que nós damos. E apesar disso, as leis do amor não são suspensas porque dormes. Para nossa alegria, para o nosso conforto e para a ausência de culpa na nossa mente, as leis do amor não foram suspensas só porque nós estávamos sonhando. Os nossos sonhos nunca interromperam o amor. E as tem seguido, essas leis do amor, o nosso ser real as tem seguido através de todos os teus pesadelos e tem sido fiel no que deste, pois não estava sozinho. Então, o nosso ser real continuou fiel ao amor. E no amor, todos os nossos irmãos estavam conosco. Mesmo no sono, Cristo te protegeu, garantindo teu mundo real quando acordares. Por isso que, enquanto nós ainda pensamos que estamos nesse mundo, nós podemos ter a experiência do mundo real, que Cristo nos deu, que é um mundo
nosso mundo aqui corrigido, sem sofrimento algum. Em teu nome, ele, né, o Cristo, deu por ti e te deu as dádivas que deu. O Filho de Deus é ainda tão amoroso quanto seu Pai. Contínuo em relação a seu Pai, ele não tem passado a parte dele. Então, o Filho de Deus nunca esteve realmente nesse sonho. Isso aqui é realmente apenas um sonho do qual nós podemos despertar e saber que o Cristo sempre esteve ao lado de Deus. Assim, nunca deixou de ser a testemunha do seu Pai e a sua própria. Embora tenha dormido, a visão de Cristo não o deixou. Então, embora nós estejamos sonhando com o mundo à parte, com o mundo dual, com a individualidade, e estamos sozinhos aqui, e estamos suscetíveis a ataques, a visão de Cristo nunca nos deixou, ela sempre esteve ao nosso alcance. E é por isso que ele pôde chamar para si para si mesmo as testemunhas que lhe ensinam que ele nunca esteve dormindo. E essas testemunhas vêm através do Cristo que nós recebemos no momento do agora. O perdão verdadeiro, ele sempre acontece no agora. Por isso que o perdão verdadeiro permite que na continuação do agora venham os milagres, no lugar daquilo que antes a gente sabia que era a continuação do ego, que era um futuro igual ao passado. Então, isto que Jesus nos trouxe em como encontrar o presente. Então, o presente é no agora do Espírito Santo. O ego desconhece essa dimensão do tempo. Mas nós, como tomadores de decisão, podemos escolher ela. Assim como nós escolhemos estar com o ego, nós podemos escolher essa visão. E essa nos libertará. Então, isso nós tínhamos para hoje. E quinta-feira nós damos continuação nesse tema sobre alcançar o mundo real. Nós vimos há pouco aqui que o mundo real, então, é uma resposta para esse mundo projetado do ego. E quinta-feira convido todos, então, para a gente estudar esse tema de alcançar o mundo real. Nós já tivemos algumas participações, obrigada, mas estamos agora também no nosso tempo de compartilhar. Quem gostaria de comentar algo? Alguém gostaria de fazer uso, então, da palavra, ou algum entendimento, alguma dúvida que ficou, que gostaria ainda de um esclarecimento? Bom, Jesus, ele está realmente nos colocando aqui questões que ele quer que nós venhamos a nos apegar, a nos questionar, e eu espero realmente que esse silêncio, então, seja um sinal de que nossas mentes estão abertas para aceitar esse convite de Jesus de questionar aquilo que para nós parecia tão verdadeiro e que agora estamos aprendendo que é insanidade. E que por detrás daquilo que nós pensávamos que era verdadeiro, existe uma verdade absoluta e imutável, e que nós podemos alcançar a ela. É isso que Jesus está nos convidando a termos essa experiência. O Márcio levantou a mão. Ô, Ing, eu quero fazer um pedido, na verdade. Como é que você pratica o agora no seu treino? No meu treino, o agora, eu vejo ele como um instante santo que eu estou no Espírito Santo, no perdão. Então, eu não pratico exatamente um tempo de agora, mas nas minhas práticas do perdão, quando eu me levo em minha mente ao Espírito Santo, eu sei que nessa entrega está o agora.
quando de fato me sinto uno na mente do Espírito Santo e quando preciso praticar o perdão de alguma entrega, eu faço a partir, primeiro, da razão, de levar aquilo que eu acredito, porque todo o passado aqui, seja no meu irmão ou em mim, é meu, eu fiz isso, e eu assumo a responsabilidade por esse pensamento, e aí eu me levo no instante santo do Espírito Santo e me imagino largando de fato isso para ele e entrego para ele. E nessa entrega é difícil de descrever com palavras, mas eu realmente tenho a convicção de que isso tudo é desfeito ali. E eu me aquieto, e isso para mim é o agora. É esse momento, esse instante santo do perdão. E o tempo que consigo, tempo entre aspas, já fora do tempo, mas eu ainda preciso chamar de tempo para colocar palavras nisso, que eu consigo permanecer com um pensamento no Espírito Santo, e nesse pensamento eu sei que meu irmão é inocente, que ele é o Cristo, que eu sei que o Cristo ainda sou eu, mas eu sei também dessa grande projeção, que eu assumi a responsabilidade e entreguei para o Espírito Santo, e esse período todo eu chamo daria para chamar de agora, porque é uma coisa que ele corta totalmente o passado, e ele traz, quando volto para o sonho de novo, eu tenho os testemunhos de paz. E aí o que ele fez? Entrou um milagre nesse tempo. E o futuro não está mais atrelado ao passado, ao qual foi levado lá para o perdão, e o futuro é uma continuação desse perdão, desse desfazer. Nossa, Ingrid, obrigado. Eu te perguntei, porque eu também tenho olhado dessa forma, né? Porque quando eu li o livro O Poder do Agora, eu entendia o agora como hoje, né? Então, essas 24 horas do dia de hoje, para mim, era o agora. Conforme eu fui me aprofundando nas lições, eu fui entendendo que o agora é o instante em que você decide olhar através dos seus pensamentos reais, que você decide olhar através você decide deixar de perceber e pede para ver, né? Que é isso que você acabou de nos ensinar aí de uma forma muito linda. E então é assim também que eu tenho entendido e praticado aqui, que o agora é esse momento em que eu escolho pela verdade, né? E muitas vezes não é na forma, é na mente, né? No coração aí, como você disse, e a gente entra nesse lugar de confiança mesmo. Porque se eu sou uno com Cristo, com Deus e com Cristo, a solução vem. Você entra num lugar de confiança muito, muito forte, né? Isso quando acontece comigo, assim, eu entro num lugar muito forte de confiança, que eu sei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tiver alguma coisa para ser feita aqui, o Espírito Santo vai inspirar. Então, obrigado por compartilhar. Muito obrigado mesmo. Certo. E até essa questão de ver o Espírito Santo no irmão é o que eu te falei, que eu tenho praticado aqui, que é assim. Muitas vezes chega, né, uma cena em que você recebe ali como se fosse um ataque, mas nesse momento, imediatamente eu lembro que o ser que nós somos em integridade jamais se posicionaria daquela forma, e que ali realmente tem um equívoco. Então, parece que é automático, assim, a irritação passa. Hoje mesmo, antes de entrar aqui na live, eu tive uma experiência dessa. A moça que trabalha aqui em casa, acho que vocês já conhecem, que é a Lourdes, né? Eu falo muito dela, porque moramos só eu e ela. E aqui são 4 andares. E do nada, e ela sempre limpou, né? Do nada, hoje, ela chegou e começou a reclamar que estava faltando torneira. Que a torneira não sei de onde estava muito longe, que hoje ela queria fazer não sei o que lá. E na hora me veio uma irritação muito forte, porque eu falei, gente, ela trabalha aqui faz 10 anos, e agora que ela vai reclamar que está faltando torneira? E eu estava para entrar na live. Aí eu peguei, respirei fundo e falei, não é sobre a torneira. Aí eu parei, imediatamente eu lembrei. Falei, o ser que eu sou íntegro a ela e que ela é íntegra a mim, não se preocupa com torneira, não se preocupa o que vai limpar, onde é que vai limpar.
E aí, na hora, eu olhei para ela e perguntei, o que você quer que eu faça para te ajudar? Né, olha, tem a torneira aqui, tem a torneira lá, né? Tem aqui, ó, dezenas de torneiras aqui nessa, né, para você escolher. Mas se essa agora tá com problema, é só você me avisar que eu peço para alguém vir arrumar, etc e tal. Enfim, a gente entrou no lugar de conversa, porque eu acho que ela estava esperando que eu fosse reagir, né? Que eu fosse falar, por que você não me avisou antes, não sei o quê. De repente, assim, a gente ficou um olhando para a cara do outro sem palavras, assim, sabe? Que não tinha mais assunto, não tinha o que fazer. Então, para mim, eu entendo que a torneira perdeu o sentido ali. O que fazia sentido era lembrar que eu e ela permanecemos em Deus e a gente nem se preocupa com torneira, porque a gente nem usa torneira lá, né? Lá ou aqui, né? Que é no agora. Então eu senti te perguntar para saber se eu estou aqui praticando certo também. Isso, e gratidão à torneira que te propiciou o momento de voltar ao agora, porque se não fosse por ela, você não lembraria da irmã no agora. Sim, mas na hora a primeira reação é a irritação, né? Tipo, gente, depois de 10 anos vai reclamar que não tem torneira? E, enfim, mas foi isso. Gratidão. E é dessa forma que é possível ver um mundo novo, um mundo diferente. O Robson também levantou a mão, depois o Eliel. Ingrid, você me ouve? Sim. Só para ampliar um pouco aquilo que ela estava falando, é um pouco parecido com aquilo que o Márcio acabou de falar, de você fazer, viver em Cristo, não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo. Como é que você faz isso na prática? Ou como nós podemos fazer isso na prática? A minha prática ela é racional, eu uso a razão. Então, eu sigo os meus pensamentos. Então, eu me convenço, eu tenho esse diálogo interno comigo e eu sigo meus próprios pensamentos na razão, assim como faço aqui no texto. Assim como o texto nos leva à razão, eu levo também os meus pensamentos ao Espírito Santo. Não tem, assim, não tem uma forma mágica ou diferente de como se eu estivesse conversando com... trazendo um problema a uma outra pessoa, eu também conversaria. Então, eu ainda preciso do símbolo, das palavras mentais, para dar nome à minha experiência, aquilo que está me passando. Então, não tenho nenhum ritual, não sigo nenhum rito, simplesmente faço isso, mas preciso ainda, por enquanto, de um isolamento e do silêncio quando estou fazendo nisso. Ou me voltar, mesmo que esteja na presença de outras pessoas, mas me voltar a meus pensamentos e pensar isso. Então, não sei se a pergunta era essa de como que eu faço, mas é simplesmente seguindo uma ordem de pensamento racional. E gosto também de pensar junto a Jesus, porque eu sei que Deus, Jesus, ele ordena meus pensamentos. Nós sozinhos temos nossos pensamentos muito desordenados. Nós pulamos de um pensamento ao outro oposto em instantes. E se nós pedirmos ajuda a Jesus, o que eu faço muito, ou ao Espírito Santo, enfim, a gente se eleva em pensamento, eles ordenam o pensamento para a gente trazer na sequência aquilo que está trazendo para o instante santo, aquilo que está trazendo para desfazer, aquilo que está bloqueando a paz. Foi isso mesmo, muito obrigado. Né? O Eliel também levantou a mão. Deixa eu ver, ele colocou no chat aqui quais as características. Deixa eu só abrir aqui para terminar de ler. Se travar aqui o meu áudio, agora abriu. Tá no chat, mas eu queria saber quais são as características. Quais as características para eu saber que eu estou olhando as coisas com amor? Os efeitos. Tem uma característica específica para isso? Sim, sabendo pelos resultados. A forma mais certa de nós sabermos se estamos olhando algo pelo ego ou pelo Espírito Santo é olhando os resultados que eles trazem no nosso sentimento.
porque as testemunhas do Espírito Santo, elas sempre vão trazer paz. De alguma maneira, eles vão me unir ao irmão, ou então eles vão trazer paz à mente. E aquilo que traz o ego separa do irmão, individualiza e não traz paz. Traz toda forma de não amor, angústia, ou mesmo um marasmo de não entendimento, de achar que tanto faz, um tanto faz ainda não é amor. Então, não é assim, a característica eu não diria, mas o saber a quem eu entreguei é pelo efeito, pelos testemunhos. Tá, gratidão, Índio. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado. Certo, deixa eu ver assunto, não? Ing, só uma dúvida, assim, porque sempre... Está me ouvindo? Sim, estou escutando, pode falar. Que a gente tenha sempre essa questão de confusão de níveis, né? Mas a gente sempre fala que Jesus sempre fala no nível acima, né? No nível da mente. E aí me tô com essa dúvida aqui, que é a questão do passado. Fala muito do passado o tempo todo nesse texto, né? O passado do irmão, o passado. Então, assim, não é o passado referente, tipo assim, a 1 ano atrás, a 5 anos atrás, a 10 anos atrás, não é esse passado, é o passado que ele está se referindo aí, o momento sei lá, do início dos tempos e do espaço, no instante da diminuta e louca ideia. É esse passado? Ou ele está falando as duas coisas? As duas coisas, porque ele está colocando sobre o julgamento e a condenação do passado. Claro que dentro do nível comportamental, nós ainda vamos continuar vendo o passado, mas ele está falando do passado de todo ele. Então, o agora, ele é tanto nesse nível aqui no comportamental, que o agora é o instante que a gente está no Espírito Santo, mas o Espírito Santo sabe que nós ainda precisamos de lições de aprendizagem, porque nós ainda não estamos despertos, e como tal, na sala de aula, o tempo ainda tem utilidade. Só que para o ego, a utilidade do tempo era para aprisionar o Filho de Deus, nos manter presos. O Espírito Santo também usa do tempo aqui, mas ele usa para nos liberar do tempo. Então, a função do tempo passa a ser que nem aprendizagem, se tornar inútil quando tiver já aprendido todas as lições. Então, o tempo precisa ser suprido também quando não for mais necessária nenhuma lição, porque nós estaremos despertos. Mas o passado, quando ele fala, é todo o passado que me vem à lembrança, tanto presencial aqui dentro do comportamento, porque daí ele é uma lembrança, é um julgamento e uma condenação. Como eu digo, a gente não vai deixar de ver o passado, senão nós não poderíamos ser funcionais aqui, não poderíamos ter família, porque não lembraríamos que temos filho, que temos marido, que, enfim, não teríamos sociedade, mas o julgamento e a condenação. Nós podemos ainda saber do papel de cada um, o papel continua existindo no tempo, mas a mente libera a condenação, e nisso traz a paz. Entendi. Obrigada. É isso, então. Eu vou concluir aqui nosso estudo de hoje. Vou interromper aqui a gravação. E gratidão a vocês por